Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra podcast aqui com a gente. Você já sabe, falar de pedra ficou mais leve e hoje também é dia de estreia. Nós estamos trazendo aqui um programa super especial, o Pó de Pedra Música. A gente vai começar a trazer para vocês aqui uns conteúdos musicados, alguns artistas da terra, outros a nível nacional, e a gente não poderia começar melhor essa jornada épica nossa aí para falar de música, para trazer um conteúdo musicado para você, do que com esse brilhante talento. Um cara que eu falei que eu sou fã, ele falou, Bruno, para com esse negócio de fã, mas eu sou extremamente honrado por recebê-lo aqui na bancada hoje, um dos grandes violonistas do Brasil, João Alexandre. Tudo bem, João? Tudo bom, Bruno. Eu agradeço o carinho do convite também, de estar aqui de novo em Cachoeiro. Acho que fazia algumas décadas que eu não vinha, né? Estou assustado um pouco com o tamanho da cidade, né? Porque quando eu vim, faz muitos anos, acho que a estrada ainda era única, não era nem duplicada. É verdade. Duplicou bastante coisa. Bastante coisa, tá bem. É. Pois é, João, eu te briefei um pouco antes, falei um pouquinho sobre a nossa estratégia, o que é esse espaço aqui. Nós somos empreendedores do ramo do mármore e granito. A gente é da pedra, a gente vende pedra, então os nossos produtos saem daqui de Cachoeiro de Itapemirim e vão para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro, revestindo pias e bancadas e banheiros e fachadas. E a beleza da pedra natural, ela tem sido, para nós, é a nossa ferramenta de trabalho, a nossa matéria-prima, né? Aqui está uma pequena amostra, você já chegou, já viu, ganhei de presente no último programa, né? Uma pedrinha cristalizada, um cristal, você encontra isso na natureza. E você que está chegando aqui para acompanhar um pouco, você que é fã do João, você que acompanha o trabalho do João, está aqui pelo João para ouvir um pouco esse bate-papo, seja muito bem-vindo. Depois você conheça um pouco do nosso canal aqui, curta, comente, compartilhe, interaja com o nosso conteúdo e vamos ter vários conteúdos sobre música aqui. João, já falei que é uma grata alegria estar te recebendo aqui. Você construiu uma carreira muito sólida, uma carreira muito acompanhada. Você tem pessoas que foram influenciadas, uma geração inteira de músicos que se espelham em você, que curtem a sua música. E aí, às vezes, quando eu comento sobre você com alguma pessoa que não é diretamente familiarizada com a sua carreira, sempre vem aquela pergunta, ele tocou no Vencedores por Cristo, ele tocou no Milad e tal. Eu queria que você organizasse para a galera que às vezes não te conhece, como é que surgiu essa paixão pelo violão e esses primeiros passos aí, como é que foi essa caminhada? Na verdade, cara, o meu avô, por parte de mãe, ele era violeiro de catira. Era da caipira mesmo, assim, ele fazia moda de viola. Quando eu nasci, meu avô já tinha falecido, mas ele foi um dos grandes catireiros do Brasil. Ele fazia catira, moda de viola e tal. Eu acho que essa a veia vem do meu avô, né? Então, desde menino que eu tive facilidade assim com essa coisa da música. Eu lembro que quando eu estava no colégio com 9 anos, teve um teste para tocar na fanfarra da escola, aquelas coisas que entravam em campo de futebol tocando. Então, perfeito. E todo mundo soprou aquele trompete, mas eu não consegui tirar som nenhum, né? Tal. Aquele barulho. Falei, bicho, o cara deixa pra lá, põe o moleque de lado, bota de lado lá que ele não vai. Então, quando eu consegui tirar o som do trompete também, cara, eu passei a perna em todo mundo. Porque aí eu fui descobrindo que eu tinha facilidade de tirar as músicas eu ouvia as coisas na televisão, rádio, programa de calor. O Raul Gil deve ter 190 anos, porque naquela época já tinha. E eu comecei dali. E, cara, com 12 anos, eu comecei tocando bateria na igreja. Eu vim da igreja da Quadrangular, na igreja evangélica Quadrangular, uma igreja pentecostal, que ainda tem. Daqui deve ter bastante em Cachoeiro também. Tem umas. Algumas, então... Já foi mais moda, agora tá... A minha mãe era diaconisa, né? Então eu comecei tocando bateria. Mas você não é presbiteriano, cara? Então, eu comecei na Quadrangular tocando bateria lá. E aí eu ganhei um violão com 12 anos, né? Meu pai me deu um violão com 12 anos e um método do Paulinho Nogueira. Paulinho Nogueira. Aquele cor de abóbora que todo mundo ganha. Eu já estudei nesse, Todo mundo, gente. Verdade, Já tem edição nova, inclusive. Uhum. E dali eu comecei a me apaixonar pelo violão, cara, com 12 anos. Então eu tô com 60, faz 48 que eu tô acompanhado desse... E a verdade é o seguinte, tem irmãos que Tenho, também enveredaram pelas músicas? Não, eu sou mais novo de uma família de 6 irmãos. Eu tenho um irmão com 82 anos já, né? Eu tô com 60.
Então eu sou o Rapa do Tacho, cara. Minha irmã antes de mim tinha 14 anos quando eu nasci. Foi um susto em casa, porque minha mãe já tinha 43, meu pai tinha 45. Eu vim assim, né? Minha mãe nasceu dia 19 de abril, dia do aniversário do Roberto Carlos. Aí o que acontece? Eu ganhei um violão e com praticamente 18 anos eu fui para Vencedores por Cristo primeiro, que era uma missão de treinamento. Era uma missão de treinamento de jovem. Em São Paulo ou em Campinas? São Paulo. Eu sou de Campinas, mas hoje moro em Paulínia, que é próximo a Replan, onde tem a usina de... Perfeito. Mas rememora essa galera aí da primeira conexão com a galera do Vencedores por Cristo. Sim. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus, olhai no campo os lírios, não fazem roupas para vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós, pois Ele tem cuidado de nós. Muito bem, essa aí é lá atrás, 79, 39ª equipe de Vencedores. Eu tinha janeiro de 83, isso. Essa daí, mas essa aí então foi contemporânea. Foi essa do CD chamado Tudo ou Nada, mano, que é um CD branco e preto. Tinha muita música do Sérgio Pimenta. Aliás, tinha música do Pimenta ali que era uma raridade, né? Você pega lá, por exemplo, sei lá, isso aqui, ó. Toda novidade que vem no vento, ao peso da força da rotina cai, na monotonia do pensamento, quem busca de outra novidade sai. Ânsia, insatisfação, correria, busca, experimentação, noite e dia. Louco, né, bicho? Achados, fugas, horas de sorte e tristezas, sonhos negros, gosto de morte. Aí ele fala, mas que novidade que vem no vento, pois cada momento ensinamento traz. Cristo é tudo para todo tempo, quem nele se encontra não procura. Lindo, né, bicho? Pois é, cara. Imagina então. Isso aí, 1983, mano. O cara agora, já era à frente. Agora vamos lá. Aí eu quero pegar um gancho, que senão eu não consigo também conjecturar as coisas. Olha só. Você é músico, você vai ficar me ouvindo. Não, eu vou ficar te ouvindo. E a galera mas a galera também tá curtindo. Você aí da pedra aí, olha que brilhante isso aqui. Agora você tem uma combinação, um combo aí, porque é o seguinte, uma coisa é legal, o cara tem toda essa versatilidade, esse virtuosismo de harmônia. Mas você também, no combo, tem um vocal aveludado, uma afinação. Como é que você acha que isso é legal? Esse combo é legal? A minha autocrítica é o seguinte, Bruno, sendo bem verdadeiro, eu não gosto de falsa modéstia. Eu não sou nem cantor e nem violonista. Eu sou um cantador e um tocador de violão. Entendeu? Eu não acho que eu sou cantor, não tenho técnica nenhuma, tá? Nem violonista. Tudo que eu aprendi foi sozinho, eu nunca tive professor e tal, sou autodidata, né? Hoje eu até dou aula, tem uma plataforma de violão que tem mais de 6 mil alunos na internet e tal, que foi uma coisa que eu descobri há 7, 8 anos atrás, que é o gosto por ensinar. Eu acho legal ensinar o raciocínio harmônico e tal e tal. Mas eu não tenho essa técnica nenhuma, foi tudo sozinho, mano, tudo sozinho. Eu nunca tive um professor. Mas eu quero dizer o seguinte, acho que dá certo porque as pessoas gostam. Então eu agradeço a Deus. As pessoas gostam, mas porque é o seguinte, é um estilo muito único. Você consegue perceber, falando assim, já que você está na linha da autocrítica, você consegue perceber que o seu talento é diferenciado e sem falsa modéstia. Eu não estou aqui... Não, desculpa. Não consegue, é que eu não acho. Sabe o que acontece? Tem um ditado que fala assim, Bruno, agora você vai concordar comigo. Só o dono da casa sabe onde ficam as goteiras, mano.
É verdade. Então eu sei justamente todas as minhas limitações. E por isso mesmo, eu só acho assim que eu criei uma identidade. Talvez talvez seja isso que você está querendo dizer. Eu criei uma identidade para tocar, que é uma identidade que também não acho que é única. Já tem gente que toca as minhas coisas muito melhor do que eu. Tem um cara lá em Natal, por exemplo, que se você ouvir ele tocar, você fala, bicho, o João Alexandre, ele estudou a mão direita e a mão esquerda minha, totalmente toca as minhas coisas muito melhor do que eu, inclusive. Mas assim, eu acho que eu criei um caminho, eu fui me apaixonando por música brasileira, mano. Que é muito difícil pro povo cristão, de maneira geral. O povo cristão, de maneira geral, é mais americano de segunda do que brasileiro de primeira, né? Então, eu fui me apaixonando por essa coisa de música brasileira e fui saindo, deixando de ser baladeiro, deixando de Então ser... vamos lá. Vamos parar nesse vencedores e ir para frente. E vamos dizer o seguinte: naquele momento a gente estava, qual que era o contexto musical do país? A gente estava saindo daquela coisa da Jovem Guarda, Sim, né? 83, dos festivais, etc e tal. Tava começando a entrar no Clube de Esquina, que era uma música mais mineira, né? Que era a música mineira evidenciando. Né? E olha que eu não ouvia muita música mineira. Isso que eu acho uma gozada. Eu não era um cara de ouvir muito. No Clube de Esquina, nada, não ouvia muito. Eu ouvia coisa do Milton Nascimento, eu sabia o básico, não ouvia muito João Bosco. Uhum. Então, cara, eu acho que foi uma congruência de coisa na minha cabeça que foi se juntando. Juntou um pouco de música caipira, que eu sempre fui fã de música caipira. Pouca gente sabe, eu sou fã do Roberto Carlos, mano. Sempre ouvia Roberto Carlos. Pois bicho. Você tá na terra do rei. O Eduardo Lages, mano, pra mim era uma referência como arranjador, assim. Eu achava lindo as coisas. Por causa da simplicidade, justamente porque é um cara que faz música simples, né? Então tem coisas marcantes, né? E arranjos marcantes. Se bem que né? tem coisas do Roberto Carlos, cara, que é muito bonito, mano. Você ouve coisas dele que não são dele, mas que ele gravou. Você pega isso aqui, por exemplo, ó. De repente você chega em minha vida. Ai, que lindo. De mansinho se aconchega nos meus braços. Ai. E me fala de amor e de carinho. E se enrosca docemente em meu abraço. De repente você entra no meu mundo. Pô, isso é maravilhoso, isso é Carlos Cola. E descobre sutilmente os meus segredos. E me olha com esses olhos tão profundos. E me beija com essa boca tão macia. Aí ele faz, ó, marca, né, olha lá. A você, quem será? Pelo amor de Deus, você é muito romântico. Linda, simples, acho que é. Mágica. Cara, então eu vi essas coisas e aquelas cordas comendo solto, né? O interlúdio dessa música tem um arranjo de cordas. Aí ele faz. Tudo lá pra cima. É verdade. Entendeu? Então eu sempre me liguei muito em trilha sonora, em arranjo. Eu sempre gostei disso. E eu tento, eu vou definir agora como é que eu acho que. Pra mim a melodia é a rainha. Eu tô tocando, eu sei onde a nota tá, se ela tá na terça, na quinta, na sétima, isso tá na minha cabeça rodando junto com o instrumento. Isso me tá dá no programa, né? Isso me dá uma liberdade de mexer com a nota. Antes de eu tocar o próximo acorde, eu sei como é que vai soar lá. E isso eu acho que define muito da criatividade do músico, né? O pianista, qualquer pessoa que trabalha com harmonia, tem que ter isso em mente, porque, bicho, isso te dá liberdade. Eu sei como é que essa corda ré vai soar em ré, em sol, em fá, a sonoridade, tudo. Agora, João, a gente, ao longo dos anos, nós acompanhamos uma evolução em todos os sentidos. Você está falando aqui, eu tô rememorando os discos de vinis, os cassetes que eu ouvia lá em casa, do Logos, da galera toda. E aí, você, quando tocava nas igrejas, fazendo uma rememoração aqui, era aquelas caixas velhas, aqueles alto-falantes tudo Meu tosco, Deus. aquele estonante bem Croco-sound. E Croco-sound. E aí, ao longo do tempo, nós vemos que os recursos sonoros, eles melhoraram em todos os sentidos. A gente está falando aqui, você está tocando no violão, que tem um recurso ali, né, um adaptador ali que dá um efeito, etc e tal. Tudo isso está evoluindo. E as cordas permanecem. Você acha que isso é uma característica? A corda ela tem o seu lugar e você consegue trabalhar a harmonia e o som permanece? Ou a música
brasileira, a música clássica, a música rebuscada, ela precisa se modernizar também. Como é que você acha que você enxerga essa conexão? A filosofia diz que a evolução é o refinamento do gosto. Entendeu? Então, tá muito complicado responder essa pergunta hoje, ainda mais na época de inteligência artificial, né? As pessoas estão recorrendo à inteligência artificial para compor, né? Então, estou mais preocupado com a burrice natural do que com a inteligência artificial, para te falar a verdade. Né? Quer dizer, o cara tem que procurar a inteligência artificial para poder... E ela não compõe sozinha, né? Se você ouvir uma música, você ouviu 50 iguais àquela, porque o cara é um algoritmo que vai pegar de um, de outro, vai copiar, vai fazer um bem bolado e tal. Realmente é impressionante você ver a qualidade do que tudo melhorou. Só acho o seguinte, que o elemento humano ainda... A inteligência artificial não tem alma, mano. É que nem eu falo, por exemplo, tem plugins que afinam a voz do sujeito. Mas o plugin não interpreta, ele só afina. A interpretação ainda vem do cantor. Então eu prefiro um cara desafinado que cante bonito do que um afinado que canta feio, se é que você me entende. Perfeitamente. Ele vai afinar, mas não vai ter sentimento. Então, pô, você pega um dos cantores mais prediletos, por exemplo, do Quincy Jones, que era um produtor do Michael Jackson. Ele chamava James Ingram. O negão cantava absurdamente bem. Cara, a voz do cara não era extremamente afinada, você vai ouvir, só que, mano... Era uma alma, um timbre, um jeito de cantar que é impressionante. Então, as pessoas estão mais preocupadas hoje, tecnicamente, em fazer um negócio impecável. Eu acho que, assim, duplicou a qualidade das produções, duplicou a qualidade dos cantores, tem gente cantando absurdamente bem, tocando absurdamente bem. Quintuplicou a superficialidade, quintuplicou a irrelevância, quintuplicou a impertinência. Hoje, o sujeito que ele quer acontecer, ele não está preocupado se o que ele está fazendo é bom. Ele só quer aparecer, ele não está preocupado com a qualidade do que ele está fazendo, se é que você me entende, musical, não a qualidade técnica. Técnica você tem hoje, existe uma coisa que é o seguinte, cara, você nunca termina um trabalho, você abandona, porque sempre dá para ficar melhor, né? Então você vai lá, você pode mexer naquela batidinha da caixa que saiu fora, naquele coisa. Só que, bicho, você tem que entender que as coisas são mais orgânicas. Eu estava vendo esses dias uma gravação do Michael Jackson, chegou a ver isso com as pistas abertas? Fizeram um vídeo com as pistas abertas dele cantando Beat It. Acho que é o Beat It ou é o... Billie Jean. Isso aqui, né? Como é que é aqui? Acho que é isso aqui, deixa eu ver. Você ouve lá, parece um teclado, né? Junto com esse... ele fez... Ele fez isso junto. Ele tá cantando junto, mano. E quando ele canta, no estúdio, ele bate o pé no chão, mano. Ele faz isso no meio da gravação. Pegaram a voz dele isolada, tem um barulho dos estalos e ele batendo o pé no chão. E tá lá. Não tiraram. Quer dizer, a preocupação hoje é que seja limpo, maravilhoso, mas cadê a alma? Cadê o... Né? E se há um artista que realmente marcou a história, é o Michael Jackson, bicho. Pelo amor de Deus. Ele ouvia a música, ele não ouvia, ele vivia, né? Um negócio louco. Mas João, você é músico. Eu não quero falar com um músico cristão, eu quero falar com músico. A minha escola, eu sou mais novo que você, mas nós tivemos uma contemporaneidade. A nossa escola era o seguinte, a música sempre foi um elemento cultural. Nós aprendíamos música, sim. Você contou o seu exemplo aí, você tinha um avô e tem um legado, e a música rural, a música que vem do âmago dos rincões do Brasil, e isso dominou a gente, isso pautou a forma de compor, a forma de poetizar, sim. A forma de interpretar e a forma de comercializar. Beleza. E aí nós vamos para um momento atual em que não é mais o gosto musical do brasileiro... As curtidas. Exatamente, que influencia uma composição. É o valor mercadológico dela. Sim, sim. Então, a indústria fonográfica, ela dominou, né? Ela dominou, e não mais o conhecimento escolar, acadêmico, social ali, que vem o cara que aprendeu na escola, que aprendeu com a cultura popular. Qual que você acha que é como se manter, primeiramente, duas perguntas que eu quero fazer. Como se manter isento, mantendo os princípios que você carrega até hoje na sua execução musical, nas suas apresentações? Bom, primeiro que para mim já é um reconhecimento você dizer que eu carrego meus princípios até hoje, né? Porque tem gente que abandonou seus princípios em prol do mercado. Eu acho o seguinte, Brunão, cada um ouve a música que merece, mano. Ninguém põe uma arma na sua cabeça e fala, você vai ouvir música boa. Você ouve se você quiser. E como eu disse no começo, evolução é o refinamento do gosto. Porque se você não sabe o caminho, você vai para qualquer lugar, mano.
se você não tem um mínimo... Eu ainda vou mais além, porque eu sou cristão, mano. Para mim, a fé vem pelo ouvir. Isso. E aí na Bíblia fala a palavra de Deus, né? Eu acho que a palavra de Deus não é só pregada quando alguém canta música evangélica ou religiosa. A palavra de Deus é pregada quando a verdade é cantada, seja em qualquer instância, né? Eu acho que Deus não é evangélico, Deus é Deus, né? Deus, ele fala através de qualquer coisa que seja verdade, né? Perfeito. Você vê aquela discussão da mula com o Balaão, por exemplo. O problema não foi discutir com a mula, né, bicho? Foi perder a discussão, né? Porque, bicho, a mula ganhou porque falou mais a verdade do que o cara estava... Então, música é a mesma coisa, né? É difícil você chegar para alguém e falar, cara, essa música é ruim, né? Uma vez eu fui numa farmácia comprar um remédio, a menina do caixa falou assim para mim, pô, bicho, o Tom Jobim é fantástico, né? O Tom Jobim, eu falei, ah, fora de série, bicho, o Tom Jobim é o nosso maestro, né? É o que deu muita diretriz para a música. Aí logo em seguida ela virou e falou assim, mas o Fábio Júnior também é fantástico. Eu falei, também. Entendeu? Como é que eu vou discutir e falar para ela a diferença do Tom Jobim pro Fábio Júnior? Ela não vai entender. Então, cara, tem uma frase de um baterista... Mas por que ela não tem uma vai frase entender, de um baterista, cara? amigo meu, que toca com o Fábio Júnior e com o Toquinho, o Pepa. O Pepa tem uma frase que ele fala o seguinte, se eu preciso explicar, você não vai entender. Perfeito. Porque é o tipo da coisa... Eu acho que, assim, a gente vive num momento, cara, A gente vive num momento internético, assim, onde vale a pena você ser conhecido. Não interessa se aquilo que você está fazendo é bom. Antigamente era o seguinte, vou resumir. Antigamente, o sujeito era bom. Então o cara viajava quilômetros, milhares, para assistir o cara, porque o cara era bom. Então você não tinha internet. Você tinha que viajar muito para ver um grande show, um grande artista. Né? Porque Perfeito. Ele era bom, ficava conhecido porque ele era bom. Hoje, só porque o cara é conhecido, todo mundo acha que ele é bom. Perfeito. Entendeu? Ele não tem que provar nada. Inclusive, não inclusive, cara, tem um cara que tem 6 milhões de seguidores no Instagram que ele ensina a botar minhoca no anzol, bicho. Meu avô fazia isso, não tinha um seguidor, mano. Então, assim, não é porque o cara é conhecido que ele é bom. Então, avaliar um conteúdo, né, bicho, é difícil. E hoje todo mundo se acha. A internet, cara, é que nem uma roda de 10 pessoas que têm criações diferentes, vidas diferentes, experiências diferentes, querendo impor em cima do outro o seu modo de ver a vida. Então, cara, você chegar para um mecânico e falar assim, bicho, o Audi é igualzinho o Palio. Tem 4 pneus, vidro elétrico, vai daqui até... Vitória lá. A Vitória, o Audi. Mesma coisa, qual a diferença? O Audi tem também 4 pneus, vidro elétrico e tal. O mecânico, para não discutir com você, vai falar assim, isso mesmo, tá, você tem razão. Porque, bicho, a maior alegria de um sujeito inteligente é de se fazer de ignorante diante de um ignorante que se acha um inteligente, né, irmão? Perfeito. Então, vai muito do conhecimento de causa. De música no Brasil, e no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? A música se tornou um fenômeno mais... A música, ela é arte e entretenimento. Eu acho que é mais entretenimento do que arte hoje. Quer dizer... Quando eu comento com as pessoas, cara, tem música que não é para se ouvir comendo, porque não é mesmo. Um amigo meu lá de Manaus, uma vez, ele estava na casa de um cara e ele foi para os Estados Unidos, ele era o Hermeto Pascoal dos Estados Unidos, é o cara que todo mundo procurava quando chegava lá. Ele chamava Hermenegildo Homem de Melo, ele era irmão do poeta, o Homem de Melo. E eu estava na casa de uma pessoa lá em Manaus e ele estava visitando, porque ele morava em Nova York, né? E a Joyce Moreno, que é uma compositora brasileira, conheceu ele lá nos Estados Unidos, e todo mundo que ia para lá, Brasília, procurava ele para conseguir emprego na época, isso há 50 anos atrás. E aí a sobrinha dele falou assim, tio, põe o seu CD lá para a gente ouvir enquanto a gente janta, né? Ele falou, olha, vai desculpar, meu CD não é para se ouvir comendo, não dá, né? Ou você presta atenção na música ou você come. Muito bom. Mas não é, cara, ele não foi para dar uma lição. Ele falou, é verdade. Ele falou assim para mim, cara, eu convidei uns caras para tocar no meu CD, eu falo no Brasil o nome dos caras, ninguém conhece. Pô, bicho, era Cláudio Roditi, eram uns músicos assim, cara, de um nível absurdo, que no Brasil não vai saber mesmo quem é. Se você perguntar, tem gente que não sabe nem quem é a Sandy hoje, mano. Verdade. Passa tão rápido que nem não sabe nem quem é a Sandy, né, mano? É verdade, entendeu? É verdade. A Sandy ontem mesmo... Entendeu? É gozado. As coisas são muito fúteis. São muito... Frugais, isso. Elas passam rápido, Bruno. Então, a pessoa não fica 15 segundos no vídeo. Efêmero. Não fica num vídeo 15 segundos. Cara, eu tô com o Jaquim aqui. É difícil você segurar a atenção de alguém por 15 segundos. Então, quando o músico consegue segurar a atenção de alguém
por mais de 15 segundos, ele pode se dizer que ele tá feliz, mano. Ô, João, nós somos de 0 a 200 muito rápido. A gente está discutindo. Você que não é familiarizado com música, a gente está falando com todos os tipos de público aqui. A gente está falando de uma linguagem um pouco mais profunda, pegando um pouco desse âmago do poeta, do compositor. Agora, vamos mais light, vamos desacelerar. É o seguinte, eu quero falar com o João Alexandre... na sua carreira, vamos brindar a sua carreira. Vamos continuar onde que eu estava lá, tinha parado. Eu queria fazer o seguinte, com você, pra gente aproveitar seu tempo aqui. É o seguinte, é difícil qualquer músico, compositor falar assim, essa é a minha melhor música, e não quero te provocar isso, mas eu gostaria que você tocasse uma música sua agora, que é uma música, Bruno, essa música me marca, essa aqui é um carinho que eu tenho por ela. É uma música que foi um pedido de perdão, na realidade. Eu tive uma treta com o irmão, eu não sabia como pedir perdão pra ele. Aí eu falei, cara, eu vou compor uma música. Aconteceu o seguinte, ele aprontou comigo, eu aprontei com ele e ficou aquela coisa, aquele clima aquele clima assim de horrível, né, bicho? Como que eu costumo brincar, né? Clima que cachorro que soltou um pão na sala, né? Ninguém olhava pra ninguém. Ficou aquele negócio. Eu falei, eu preciso compor. E eu fiz essa música, que é uma música que eu gosto. Tem muita influência do Ivan Lins, isso aqui. Chama Por Sermos Irmãos, é muito bonito. Que os erros de outrora nos façam pensar que o tempo é agora e não pode esperar. Que o amor não tem hora, nem cor, nem lugar, e só tem sentido se a gente se amar. Que a nossa garganta desate esse nó num abraço apertado, sem medo e sem dó. Que a gente divida entre acordes e tons a honra e o prazer de juntar nossos dons. Que Deus sobre nós multiplique esse amor sadio e sincero, no riso e na dor. Que as nossas canções falem sempre de paz, nem muito de menos, nem pouco demais. Que a história se faça por sermos irmãos. Aí se acorda, bonitão. No peito e na raça, no aperto das mãos. Que as nossas crianças nos vejam assim, amigos no início, no meio e, que bonita, no fim. Bravo. Muito bom. Essa aí, então, é uma das que tá no top 10 lá, né? Mas é mais pela história da música. Eu gosto da harmonia, acho bonita. A harmonia é bem Ivan Lins aqui. Então manda um trecho aí de uma que, mercadologicamente, isso não tem problema a gente falar disso. Aí, Bruno, essa daqui foi legal. Essa aqui foi legal, essa aqui a galera curtiu. Qual que você acha que foi a música que o público aceitou, que a igreja cantou? Eu acho que imbativelmente é a essência de Deus. Só um trechinho pra ela aí, só um trechinho pra galera que... Eu só tô preocupado quando chegar no céu, porque o Paulo vai me cobrar direitos autorais, né? Que é o trecho da Bíblia do Paulo. Do Coríntios 13, né? Paulo, então. Coríntios 13, né? Ele vai te cobrar, com certeza. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre ou morresse em favor de alguém.
casamento eu ganhasse R$10, eu tava rico. Não, eu toquei muito no casamento essa música Se aí. não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria eu falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor. Agora é o seguinte, por que aquela música, Qual delas? Vou falar agora, pô, calma aí, tô construindo um raciocínio, pô. Tô degustando aqui, construindo um raciocínio. Olha só, deixa eu te falar, aquela música, ela foi muito memorável, porque ela acendeu no momento lá de 92, na época dos caras pintadas na rua e tal. Brasil olha pra cima. Foi em 92. Foi quando o Collor desceu a rampa do Planalto. Exato. E essa música ganhou uma... Conta um pouquinho da história dessa música para o pessoal. Não tinha nada de... Mas eu nunca fui um cara de... Cara, eu nunca fui... Eu acho que é o seguinte, eu vi o Zé Bruno, do Resgate, falar uma coisa há pouco tempo agora. Eu achei tão legal. Entre você ser esquerda, direita ou isentão, é melhor você ser isentão. Por quê? Porque a Bíblia fala que os profetas não se assentam na mesa do rei, né, bicho? Então, eu acho que a gente tem que chamar a atenção não para a esquerda, direita ou centro, mas para cima. A imagem do Collor descendo a rampa me remeteu a outra imagem. Ao invés de você olhar um presidente descendo a rampa, é melhor você olhar para o céu, porque é de lá que vem a nossa esperança. Então, essa música foi feita por causa disso, né? Toca só o coro dela aí, aquela parte que sobe dela aí, pra gente... Brasil, olha pra cima, existe uma chance de ser novamente feliz. Um Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. E é até difícil, João, a gente ficar falando aqui, porque você já deu a sua pincelada aí. A gente está vivendo um momento polarizado, mas eu não estou querendo remeter esse momento polarizado. Eu quero remeter exatamente esses anos 90, em que essa música cumpriu um papel. Ela foi uma música muito cantada e muito celebrada, né? Era uma época em que não havia essa coisa de você votar num cara e eu no outro a gente virar inimigo, né? Exato. Hoje em dia tá muito ridículo. Tá muito disso, eu conheço gente que o pai votou num candidato, o cara no outro, o cara não fala com o pai, faz não sei quantos anos. Pelo amor de Deus, né? Como se a nossa esperança viesse de algum governo, né, mano? A gente nunca veio. A nossa esperança vem de Deus, né, bicho? Só dele vem a nossa esperança, porque senão você começa a virar. Eu acho assim, cara, minha opinião mesmo sobre política é o seguinte: meu pai foi político. Meu pai foi presidente da Câmara Municipal de Itirapina, que era uma cidade desse tamanho, antes de eu nascer, né? Meu pai falava o seguinte, né, cara, que cada povo tem um governo que merece, né? Pelo menos é o que ele usava. Uma frase de Maquiavel, eu acho essa frase. Mas assim, eu penso que político não são nossos heróis nem nossos bandidos, eles são nossos funcionários. Então, são reflexos também do político povo, não pode né? ser idolatrado nem execrado. Está tão errado quem idolatra quanto errado quem execra, quem humilha. O político tem que ser cobrado, cara. Se o povo depositou o voto no sujeito, ele tem que ser cobrado pelas coisas que ele disse que faria. E se ele não fizer, mais ainda, né? Mas assim, tá uma época muito difícil, cara. A gente tá, mas eu acho que no Brasil especificamente, no mundo inteiro, nos Estados Unidos a mesma coisa. As pessoas tratam política que nem futebol, né? Para quem você torce. Muita paixão, né? É horrível. Agora, João, a gente já vai encaminhar pro final, porque a gente tem evento daqui a pouquinho e eu quero te poupar. Mas eu quero, não antes caminhar pro final aqui, vamos pro último bloco, vamos dizer assim. Eu queria dizer o seguinte para você.
você tem uma carreira, né? Porque a gente está aqui tentando coletar algumas impressões dela. Traça aí, bate um papo aí, fala para o nosso pessoal, um dos caras legais, tanto do que nós cristãos chamamos de secular, né? Mas músicos consagrados aí, que você viveu alguns bons momentos, tanto do meio evangélico quanto do meio não evangélico aí. Pensa aí algumas histórias legais. Eu acho que o cara mais próximo desse meio, de fora do meio cristão, com quem eu desenvolvi uma amizade muito interessante, é um guitarrista que ele toca com o João Bosco, que é o Nelson Faria, né? O Nelson Faria me convidou para ir naquele programa que ele tem um café lá em casa. Eu fui lá. Eu assisti aquele programa. Aquilo lá, cara, e assim, é ruim falar isso aqui, porque sou um cristão, assim, mas o santo bateu, como diz alguém, né? Porque ele era também um irmão mais novo de uma família de 6 irmãos, eu também sou. Olha, que a irmã ensinou ele a tocar violão, a minha também. A gente começou a se identificar mais do que musicalmente só, né? E ficou uma amizade legal, cara. Eu falo até hoje que chegou lá, parecia que eu tava sonhando. Falei, pô, Nelson, eu sou seu fã, né, mano? Desde sempre. E vim aqui sendo convidado por você, né? Foi um negócio muito legal. A gente ficou na Tajima, eu fiquei na Tajima até... Você lembra, Jaquim, desse programa? Você chegou a assistir? Sim. Então, eu fui lá... Nelson Farias é um... Quem sabe a gente não consegue trazer ele aqui, né? É o mais difícil porque ele é um cara muito requisitado. Mas aquele programa era na casa dele mesmo. Depois ele mudou e tal, mas naquela época era no Rio de Janeiro. Então eu fiquei na Tajima durante endorsement, né, da marca da Tajima durante quase 6, 7 anos. Saí em julho do ano passado, mas a gente se encontrou em alguns encontros da Tajima, tocamos juntos, né? E ele faz um negócio chamado camping da música brasileira, que são 4 dias todo mundo num hotel, vários músicos tocando. E em julho do ano passado eu fui, ele me convidou para fazer uma apresentação lá. Pô, tocamos juntos, tocamos muita coisa junto. Ele é um querido, um cara muito humilde, bicho, muito, sabe, muito pé no chão. Mas da galera que compõe, porque olha só, nós estamos falando do músico, nós estamos falando do cantor. Mas você tem um dom, um talento, que é o da composição. Uma composição elaborada, uma poesia, uma letra que tem um grande valor poético. Dessa galera aí, quem que você acha que tem uma linguagem bacana, que você sempre admirou? Cara, é muito difícil você falar viu, Bruno? Porque, pô, a gente tem coisas, cada um tem uma forma de compor, né? É que nem você fala assim, qual é a melhor empadinha de camarão que você já comeu? A dona Luísa ali da esquina faz uma empadinha maravilhosa, mas no centro da cidade... no centro da cidade tem uma lanchonete que é maravilhosa. É verdade. Então, eu acho que assim, o cuidado com a letra, o cuidado com a harmonia, o cuidado com a melodia, isso define muito um compositor. Alguns eu acho que são mais ricos melodicamente, outros são mais ricos harmonicamente, outros são mais ricos em termos de ritmo, né? Mas tem uns caras que são simples e são maravilhosos. Você pega o Lenine é um cara absurdo em termos gerais. Você pega o Paciência, né? Quando todo mundo pede um pouco mais. A música é simples, não tem nada demais. Mas, cara, é uma verdade tão bonita e tão bem cantada, né? Ao mesmo tempo, você pega um cara que nem o Ivan Lins, que tem músicas absurdamente lindas, né? Você pega, sei lá... Dinorá, Amanda Dinorá. O que é? É isso mesmo? Não, é porque eu tô falando disso, porque... Mas eu gosto dele, sabe o que eu gosto? Eu gosto disso aqui, do Ivan, eu gosto disso aqui. Começar de novo e contar. A gente fez essa, né, Jaquim? Vai valer a pena. Isso é lindo, né, cara? Ter amanhecido, ter me revelado, ter me debatido, ter me machucado. E faz. Querido. Ele faz um caminho que ele vai meio tom pra cima da música e volta, cara. Outra que eu gosto dele, essa daqui. Eu e o Jaquim temos uma que a gente faz velas içadas. Você a vela... Deixa eu ganhar. Essa a gente faz, né, Jaquim?
isso aqui, menor. Trava aí, cara, você tem a harmonia toda dela. Isso aí, cara. Nossa, é lindo, aí, mano. Cara. Isso aí, e outra, em termos de harmonia, só que é o seguinte, ele não é um letrista. Não. Aí que tá. Não. O letrista é o Vitor Martins ou o que morreu, né? Que tem a lei agora. Sumiu aqui, que fazia todas as letras do João Bosco. Aldir Blanc. Aldir Blanc. Pô, você pega oração ao tempo, lá, o negócio da... Cara, é só coisa linda. Então você vê, um tem mais letra, outro tem mais melodia, outro mais. Mas a junção, é por isso que é melhor ser dois do que um, né, mano? Você pega o Sapato Velho, são 3 caras. Sapato Velho é Cláudio Nutti. Tá trocado, esquece não. Tudo bem. Cláudio Nutti, Mu, que era da Cor do Som, pianista. E o Paulinho Tapajós, que já morreu, né? É uma riqueza massa, né, harmônica, melódica. E a letra, né, meu? Talvez eu seja como um sapato velho, mas eu ainda sirvo. Basta você me calçar, que eu aqueço o frio dos seus pés. Pô, bicho, isso é poesia. Aliás, você pega a palavra de Deus, a Bíblia, acho que 60% ou 70% da Bíblia é poesia. Quando Malaquias 3:10 fala o seguinte: fazei prova de mim, que eu vos abriria as janelas do teu céu. Não tem janela, mano, é poesia. Então, eu só acho que o mundo perdeu um pouco o fascínio pela poesia, de maneira geral, não é só música. As pessoas estão muito preto no branco, muito radicais, isso aqui serve, isso aqui não serve, não vou ouvir isso, vou ouvir aquilo. Cada vez mais, né? Então é duro para um músico sobreviver, um cara que trabalha com a alma, para um mundo que não tem alma, mano. Então fica muito difícil. Mas ainda há. E tem alguém disse que as coisas belas pertencem, outra filosofia, as coisas belas pertencem àqueles que as amam, né? Sempre haverá gente que ama coisas belas. Por isso que a gente está reunindo um grupo de pessoas hoje que fazem questão de estarem ouvindo uma boa música. E eu acho que é assim, João. Agora, João, para a gente realmente ir para os finalmente, eu quero fazer uma brincadeira com você aqui, Você que está em casa aí assistindo esse programa, ou está no seu trabalho, na sua casa, você está ouvindo uma boa música, está ouvindo o João tocando na minha viola aqui, ó. E no Pó de Pedra Música. Você deve estar se perguntando por que esse programa se chama Pó de Pedra. Todos nós somos Pó de Pedra. Não é verdade, né? Do pó da pedra viemos, e do pó da pedra voltaremos. Então é o programa mais poético aqui, a linguagem, a licença poética hoje está valendo para nós. E nós decidimos montar esse cenário para falarmos de música. E eu quero te fazer uma pergunta muito simples que a gente faz para todo mundo. Eu não tive como pedir para você fazer, mas a gente tem um quadro aqui chamado Minha Casa de Pedra, em que a gente traz entrevistados do Brasil inteiro aqui e a gente sempre pergunta: o que você tem de pedra em casa? Você já reparou, João, o que você tem de pedra na sua casa? Cara, é muita coisa, né, mano? Tem? Pois é. Muita coisa, porque se você olhar, tudo vai pedra, né, mano? Você vai fazer uma porta embaixo. Como é que chama o negócio? Soleira. Marco de porta. Você vai botar um piso no chão de fora. Você tem que pensar num piso externo, que é diferente do interno. Você vai fazer um negócio, você tem que tomar cuidado. Uma bancada de cozinha. Uma pia. Você vai fazer uma mesa. Na minha cozinha tem uma pedra embutida na parede, que é uma mesa fixa de pedra, né? Cara, tem muito, né, cara? Eu acho que a pedra é um negócio fundamental. Você sabe o nome dessa pedra que está na sua casa? Pois bem. Então, essa é a nossa... Eu como um pedrista, sou um excelente... Olha só. Músico, sei. Olha só, João. Essa é a nossa... É pedrista que chama? Não, o cara que entende de pedra. É minerador, geólogo, a gente é vendedor de pedra aqui, né? Mas olha só, é importante você falar isso. E você que está em casa, assistindo esse programa pela primeira vez, por causa do João, qual que é a dinâmica do nosso programa aqui, João? Nós somos o maior polo. Você sabia que 85% das chapas processadas que vão para todo o Brasil e também o mundo, mas que se produzem no Brasil, passam por Cachoeiro de Itapemirim? Que coisa, cara. Não sabia, não. É um volume gigante. Nós somos um dos maiores polos e do Espírito Santo, não só Cachoeiro, né? Tem pedra no Brasil inteiro aqui para ninguém ficar enciumado. Tem pedra no Nordeste, em Minas e tal. Mas a indústria, aqui nós somos um polo, o maior polo produtor, e a gente forma aquelas chapas que vão para os marmoristas de todo o Brasil e do mundo. E a gente criou esse programa justamente para conectar essa mensagem, né? A gente tem feito um trabalho aqui, João, muito de cultural, né? De poder comunicar para as pessoas quando a gente consegue trazer alguém. Tem pedra na sua casa, qual é o nome da sua pedra? Procure, você vai construir, você vai reformar. Sabe uma coisa, entendeu? Que eu vejo pouco hoje, Bruno, que é uma que eu gostava muito? Ardósia, mano.
Sim. Você quase não vê mais ardósia. Pois é. Uma época havia muito a moda de móveis de ardósia. E tá voltando, tá? Agora são os maciços. Ela é bem resistente, muito né? Muito resistente. Eu morei numa casa que o quintal todo era de ardósia. Pois bem, então ele tá voltando agora e nós estamos... É uma tendência. É uma tendência, na verdade, em formato mais... os maciços. Agora o pessoal tá fazendo banheira de ardósia. Que lindo, mano. Tem muita coisa legal. E... aos poucos, hoje aqui o programa eu só tô dando essa pincelada. Quando você voltar aqui a gente vai falar bem mais, eu vou te levar no nosso pedreiro. Eu queria levar o João na pedreira hoje, ele falou, Bruno, hoje eu vou descansar aqui, hoje eu tô com outra agenda aqui. Cara. Não dá tempo, Sabe né? que eu falo, gente, não há nenhum glamour nessas viagens. E o pessoal acha que é passeio, né? Uma coisa não me deixa mentir. Esqueci o nome. Jackson. Jaquinho não deixa mentir. Não tem glamour em viagem. Você chega cansado e volta cansado. Esses dias eu tava com o Jaquinho. O glamour é ficar em casa, né, Jaquinho? Em casa, nossa, de boa. Esses dias eu liguei pra Jaquinho tava numa balsa lá no meio do Amazonas, atravessando. Eu, Brunão, tô aqui, cara. Nossa, tá tocando com alguém lá, Jaquinho. Meu Deus do céu, longe, hein? Jaquinho é o diretor musical e tecladista da Maria Marçal. Tocou com o Anderson Freire também. Um abraço lá pra ela, eu não conheço, um abraço pra ela, viu? O Anderson também, pessoalmente, eu não conheço. Ele é daqui, você sabe que ele é daqui, né? Que toca com ele. Conhece o Stefano, é isso? Sim, ele é daqui de Cachoeiro. Grande querido. Mora em Vitória hoje, né? Eu não sei onde ele tá morando, mas tá morando aqui. Mora aqui? É, Cachoeiro. Ele vai daqui sempre, né? Vai sempre. Ô, João, então... Remove a minha pedra. Esse é pedra mesmo, então. É pedra mesmo. Só que o cara de Cachoeiro, como é que ele manda remover a pedra? Explica pra mim, mano. Né? Aí, Anderson, essa você gostou, né, mano? Você é de Cachoeiro e manda remover a pedra. É porque ele quer instalar outra, pô. Ele quer instalar beijão, Anderson. E Jesus deu uma passada por aqui, que ele fala que, ó, a casa que não cai é aquela que é edificada sobre a pedra. Veja só. Tá então, vendo só? Meu Deus do céu, cara. João, então fica aqui o nosso beijo aqui de todo o setor da pedra, né, do mármore e granito, que nós representamos, eu aqui, esse programa, essa comunicação toda aqui, tem os nossos parceiros, tem as nossas empresas parceiras, é uma indústria, não estamos sozinhos, tem uma galera aqui por trás da gente, do ponto de vista de mercado, e depois tem uma surpresinha para você, eu não vou falar agora, que senão eu vou estragar a surpresa. Deixa eu te falar, vamos encerrar, eu quero que você... tire uma música bonita aí pra gente fazer ela toda aqui, pra ficar esse registro brilhante da sua passagem conosco. E no final, as suas considerações finais aí. Pode ser uma música popular? Deve, o que você escolher. Deixa eu afinar aqui, que deu uma desafinada. Cara, não existe violão perfeitamente afinado, você sabe isso, né? Não. Não existe. Eu aprendi isso com o luthier semana passada. Quando você sobe uma escala no violão, cada meio tom que você sobe, ele sobe 5 comas. E são 9,5, né? Exato, 5 comas, exatamente. São 9, 4,5 para cada lado. Só que ao contrário, descendo e desce 4, e subindo ele sobe 5. E aí ele falou, por isso que não existe instrumento afinado, né? No violão, pelo menos, não tem. É por isso que ele é o tal do temperado, né? Exatamente, Eu vou nessa aqui, ó. Eu sei que mudamos desde o dia... De novo. Nossa Senhora. Sei que mudamos desde o dia que nos... Ainda não gostei, vou fazer um tom pra baixo. Sei que mudamos desde o dia que nos vimos. Li nos teus olhos que escondiam meu destino. Luz tão intensa, a mais doce presença no universo desse meu olhar. Nós descobrimos nossos sonhos esquecidos, e aí ficamos cada vez mais parecidos, mais convencidos. Quanto tempo perdido no universo desse meu olhar. Isso é Ivanins, né? Como te perder ou tentar te esquecer, ainda mais que agora sei que somos iguais. E se duvidares, tens as minhas digitais. Que lindo, né, bicho? Como esse amor pode ter fim? Já tens meu corpo, minha alma, meus desejos. Se olhar pra ti, estou olhando
tudo pra mim mesmo. Fim da procura, tenho fé na loucura. Que lindo, mano. De acreditar que sempre estás em mim. De acreditar que sempre estás em mim. Bravo! Você que tá aí, ó, em casa assistindo esse espetáculo aqui programado, galera. Ó, esse espetáculo maravilhoso aqui do João Alexandre. João, toda vez que eu falo com você, inevitavelmente você me fala do seu menino, que já é um Filipão, sim, né? Já é um. Como é que tá Felipe, cara? Felipe tá bem, tem 4 filhos. Você já é vovô de 4? 4, ele já sou vovô de 4, literalmente. O meu mais velho tá com 10 anos, o Joaquim. Tem a Lina com 6 para 7 anos, a menina. Tem o Theo de 5 para 6 e agora tem o Manuel, que quase 2 anos também. E como é que é? Ele tá bem, o Felipe tá bem como profissional. Ele tá lá em São Paulo? Ele mora perto da minha casa, ele mora em Valinhos, é uma cidade perto de Campinas. Eu moro em Paulínia, ele mora em Valinhos. Minha nora é uma arquiteta, a Bia, né? Beatriz Bertones, arquiteta. E ele também, o Felipe, cara, ele tem dado muita aula, a vida de músico, além de tocar, é dar aula. Ele tem mais dado aula do que tocado. Mas tá, ele já foi, esse ano talvez ele vá de novo, ele foi para os Estados Unidos ano passado como professor convidado de 3 universidades de música, né? Inclusive a Berkeley, ele foi dar aula na Berkeley. Sabe quem foi assistir, cara? Maria Schneider, bicho. Que é mesmo? Foi lá, chamou os caras para pagar o jantar, pagou o jantar, mano, para jantar. Então, assim, cara, ele tá com boas conexões, né? Esse ano agora ele está aí com algumas previsões boas de gravar um CD com uma cantora muito conhecida, mas eu não vou dar o spoiler aqui. Não, deixa lá. E aí ele tá, mas está dando muita aula, dá muita aula tanto para gente do país como para fora. O mais interessante do meu filho, cara, ele é saber o tamanho dele. Ele sabe o tamanho dele diante da música, né? Porque se o cara não souber, ele vira um idiota, né? A música é um negócio tão infinito que o cara que pensa que sabe não sabe o que pensa. Cada dia nasce um cara que tocando melhor que a gente, né? E virando do avesso o instrumento. Então, eu acho que é assim, né? Eu gosto do conceito de humildade, que a humildade é o seguinte: você sabe o que você sabe e o que você também não sabe. Isso é humildade. Você sabe o seu tamanho. Quando a Bíblia fala para ninguém pensar acerca de si além do que convém, é tanto para cima quanto para baixo, né? Então não se deprecie, mas também saiba o seu lugar. Por isso que eu falei que o dono da casa sabe onde fica as goteiras, Bruno. É verdade. O problema todo está no seguinte: aqui vai confirmar a minha história. Você sabe o quanto você não sabe, as pessoas pensam que você sabe. Aí é que tá. Então... É verdade, é verdade. É verdade. Você sabe a sua limitação, mas o cara pensa, não, esse cara é um monstro. É que o mundo tá tão ruim, assim, musicalmente tá cada vez mais emburrecedor, que um pouquinho mais de coisa que você faz, parece que você é o dono da... Não, ele não é. As coisas... Tem coisa muito boa. A nossa inspiração... O nosso problema não são os melhores, são os piores, né? Agora, João, você para finalizar mesmo, essa é a última, e a gente daqui te encerra. Ele já falou umas 5 vezes. Não, cara, é porque eu tô conduzindo pro final, você tá me dando pauta, eu tô subindo ela. Aqui, vamos lá. Mas olha só, falta para toda obra. Exatamente. Então vamos lá, vamos fechar aqui. Eu quero dizer o seguinte: você é sempre um cara que permeou bem, você tem um trânsito muito tranquilo com a identidade musical, que isso independe do teor da música, se ela sacra, né, ou se ela não sacra. Existe música boa e ruim. Perfeito. E qual é o seu conselho para um cara que é músico hoje, está começando, tá ouvindo esse programa aqui e acha bonito o que você faz? Dá uma palavra final aí para o cara. Jaquinho vai dar risada agora. Meu conselho é assim: aprenda a viver com pouco. Aprenda a viver com pouco e o suficiente. Sabe por que eu tô falando isso? A minha mãe, cara, sentava, a gente morava numa casa do extinto BNH, Perfeito. Banco Nacional da Habitação. Nós temos aqui BNH Isso, também. Minha mãe, a gente cresci numa casa dessa. A minha mãe sentava em frente ao jardim dela, tinha uma dama da noite, aquela que dá um cheiro maravilhoso à noite. Sei. Ela sentava e falava, cara, esse aqui é o meu mundo, eu não preciso mais do que isso. Deus me deu esse meu mundo aqui, eu vivo feliz com ele. Então, eu acho que eu vou pegar a frase de Paulo lá,
Aprenda o segredo para viver contente em qualquer circunstância. E qualquer circunstância é o seguinte, ter muito não significa ser feliz, ter pouco não significa ser triste. A gente tem que ter o que precisa ter. Tendo o que comer, vestir e tal, a gente tem que estar satisfeito, mano. Porque a música é uma coisa mais para um idealista do que para um cara que quer subir profissionalmente. Pra gente vale mais uma nota musical do que uma nota de dinheiro. Perfeito. O músico de verdade, ele é amante do que faz. Ele não faz isso, né? Não quero dinheiro, eu só quero amar, dizia o poeta. Tim Maia, né? Tim Maia, entendeu? Então, para aprender a viver com pouco, esse é sempre o meu conselho. Nunca, e se inspire sempre em quem é melhor do que você. Não se desanime com quem é pior e está ganhando mais dinheiro que você. Porque isso é uma tendência do músico bom. Pô, bicho, o cara não toca nada e tá rico. E daí, mano? Você queria estar lá no lugar dele, tocando aquela porcaria? Então toca lá. Então, não é mesmo, Joaquim? Ué, você queria estar onde? Você tem que estar onde você quer estar, mano. Faz o teu som, faz o teu. Sabe aquele dito aí, mano? Faz o teu. Faz o teu, mano. É isso aí. Muito bem, pessoal. Nós fechamos o Pó de Pedra Música hoje aqui com a presença ilustre do nosso querido João Alexandre. E você está aí sabendo que com a gente aqui você já sabe. Falar de pedra ficou mais leve. Curta, comente, falar de pedra ficou mais leve. É isso aí, bonito, João. É o nosso, cara, bordão, é o nosso bordão aqui. Porque a gente está tentando justamente falar da pedra de uma maneira leve, de uma maneira o que eu estou fazendo aqui hoje é carregar pedra enquanto descanso. Pronto, exatamente. Então vamos lá. Se a gente for puxar as anedotas aqui, nós temos várias, né, João? Olha só, obrigado pela sua companhia. Esteja sempre com a gente aqui, confira os demais programas. Valeu, gente. Um beijo no coração. Valeu.